2 Coríntios capítulo 3. É um dos textos mais libertadores no quesito libertação da religiosidade. Se você conseguir ler esse texto ouvindo o Espírito Santo. Thank you. 2 Coríntios capítulo 3. Quem achou, diga amém. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por que ele usa essa expressão aqui no versículo 4? É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Porque ele está abandonando a lei aqui. Ele está abandonando a lei. Ele está abandonando o discipulado com Moisés. Isso é muito sério. Tinha que ter naquela época muita coragem para você ir contra Moisés, ou dizer que a lei caducou, ou dizer que uma aliança antiga passou e agora nós temos uma nova aliança. Então ele está dizendo aqui, olha o versículo 4. Gente, é por intermédio de Cristo que eu tenho tal confiança em Deus. Mas se a lei fazia o que a graça faz? Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, passado, fez, está feito, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: você está debaixo de uma nova aliança. Quantos querem conhecer mais o poder da nova aliança? Quantos querem conhecer mais as cláusulas da nova aliança? O funcionamento da nova aliança, o poder da nova aliança? Verso 6. Nova aliança não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E, olha de que ele chama a lei. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então a nova aliança trouxe para nós o ministério do Espírito. Verso 9. Porque se o ministério da condenação, ministério da condenação, se você está se sentindo condenado, você está na lei. Se você se sente certinho, você está na graça. Diante de Deus não tem nada errado com você.
se a sua confiança está em Jesus Cristo. Ele foi sacrificado pelos teus pecados. E quando você confia nesse sacrifício, o céu decreta você justo. Verso 7, 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então ele fala aqui do ministério do Espírito e do ministério da justiça. Ou seja, o Espírito veio te revelar que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O Espírito veio te revelar que você não tem a justiça de Deus, você é a justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, no último versículo, não vou para lá agora. Não, eu vou porque a gente está aqui, é fácil. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos continuar lendo. 10. Porque na verdade o que outrora foi glorificado, diga para o irmão que está ao seu lado, não se apegue ao que foi glorificado. Não, é sério, sacode o seu irmão e fala, esquece do que foi glorificado. E mergulha, olha aqui, porque na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Esquece o que foi glorificado e mergulha na atual sobre excelente glória. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, toda vez que Moisés subia o monte, ele descia, aquela glória desaparecia, por isso que ele punha o véu. Muito mais glória tem o que é permanente. A nova aliança nunca mais mudará. Deus nunca mais se relacionará com os homens através de obras. Vou repetir. Deus nunca mais se relacionará com os homens através das obras. A única coisa que Deus aceita de você é fé em Jesus Cristo. Tire os olhos de você e crê em Jesus, e Deus recebe você. Não há judeu, não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Agora, depois que ele termina essa parte aqui, o texto é riquíssimo. Ele diz assim no verso 12, como que repetindo o que ele disse no versículo 4. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos. Olha a expressão que ele usa. Verso 12. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos. Eu quero que você repita isso comigo. Servimo-nos. Não, mais forte, todos. Servimo-nos. Levanta a sua mão e diga, eu, diante dessa esperança, sirvo a mim mesmo, com uma ousadia no meu falar. Servimos-nos de uma ousadia no falar. Você começa a falar como ninguém fala. Você começa a dizer coisas que ninguém está dizendo. Você começa a proclamar verdades. Você começa a proclamar as coisas do reino. A sua boca muda.
boca muda. E não muda por esforço, muda porque você contemplou a glória do Senhor. Versículo 18, eu não vou lá hoje. Sua boca muda porque você contemplou algo, você viu algo, você teve uma revelação de algo. E diante da revelação que você tem, do entendimento que você tem, você se serve de uma ousadia no falar. A confissão da palavra não muda Deus, muda você. Confessar a palavra é se servir da verdade com muita ousadia, porque o que você está falando é fato. A confissão da palavra é dizer o que Deus diz. Confessar a palavra é falar o que está na mente de Cristo, a respeito da situação, a respeito do problema. A mente de Cristo. Quando você confessa a palavra, você está se servindo de muita ousadia. Por quê? Porque agora você não está mais debaixo da lei da condenação, da lei da morte. Agora você está debaixo da lei do Espírito e de vida, que em Cristo te livrou do pecado e da morte. Meu querido, há muito poder no que você fala quando você entende o Evangelho. Há muita autoridade no que você diz, quando você diz debaixo de uma revelação. Montes são removidos. Montes são removidos. Árvores secam. Tempestades se aquietam. Mortos ressuscitam. Porque aqui dentro há uma revelação. Você está habilitado. Nos habilitou para sermos ministros. Agora você está habilitado para ser o ministro de uma nova aliança. A questão é que na medida que você continua falando a palavra, não estou me referindo a vãs repetições. Estou me referindo a declarações de fé. Não estou me referindo a você papagaiar a palavra de Deus. Eu estou me referindo a você declarar o que Deus gera no seu espírito. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Eu creio no meu coração. O que eu creio? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Com o coração se crê para a justiça. Está tudo certo comigo? Então agora eu falo e as coisas acontecem. Eu falo e aquilo é um decreto. Eu falo e aquilo se torna uma lei no reino do Espírito. Amados, quando Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim, não, não, não tem nada a ver com o que você pensa. Amanhã eu vou almoçar na sua casa, pastor Ricardo, 1h30 da tarde. Olha, aí ele diz para mim, olha irmão, é sim, sim, não, não. Se você está falando que é 1h30, você vai chegar 1h30. É sim, sim ou não, não. Tenha caráter, rapaz. Jesus não estava falando isso. Se você pegar o texto e contextualizá-lo e entender pelo Espírito, Jesus estava dizendo o seguinte: eu quero te levar num lugar no Espírito, onde, quando você diz que é, é. E quando você diz que não é, não é. Eu quero te levar a um lugar no Espírito, onde você diz sim, e eu digo sim, em cima do seu sim. Quando você diz não, eu, o Senhor, digo não, em cima do seu não.
O primeiro sim é o seu, o segundo sim é o dele. O primeiro não é o seu, o segundo não é o dele. E vocês em união, na nova aliança, reinam em vida. Reinam sobre o pecado, reinam sobre a doença, reinam sobre a pobreza, reinam sobre as circunstâncias. Então o Senhor te diz: seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. Levanta a sua mão assim comigo, vai assim, diga assim: quando eu estou no Espírito, eu falo sim, Deus carimba. Eu falo não, Deus carimba. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós somos chamados para andar nas pisadas de Abraão. Mas quando você mergulha no Espírito, o Senhor anda nas suas pisadas. Você está tão conectado com a mente de Cristo, você está tão entrelaçado com o Espírito Santo, que onde você põe o pé, o Senhor põe atrás. Você começa seguindo as pisadas de Abraão, mas você termina tendo o Senhor seguindo as suas pisadas. O que significa isso na prática? Significa que quando você age em fé, Deus te respalda. Quando você age em fé, a unção se identifica, a glória de Deus aparece, os anjos se movem, porque agora o seu sim é sim, sim, e o seu não é não, não. Dá um grito de vitória, meu irmão. Você sabe: Senhor, muito obrigado porque eu estou curado. Aí lá no céu ele diz: é verdade, você está curado. Espírito Santo, arranca aquele caroço do seio dela, e o caroço desaparece, a infecção desaparece, a hérnia na coluna desaparece, a dor de cabeça, o câncer desaparece. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Qualquer enfermidade aí é ilegal, e o Senhor te diz: eu sou o Senhor que te sara. Puxa, pastor Heber, você está falando coisas muito fortes. Estou falando coisas fortes? Sim ou não? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Eu estou na palavra. Eu não estou no entendimento natural, estou na mente de Cristo. Deus quer ver você andando pelas ruas, implantando o reino dele. Deus quer ver você andando pelas ruas, expulsando os demônios. Destruindo as obras do diabo. O diabo só constrói até você chegar. Porque quando você chega, você já foi desconstruído pelo Espírito e construído pelo Espírito. Agora você tem autoridade para desconstruir o que o diabo construiu. Pastor, repete que foi complicado. Vou repetir. Você foi desconstruído pelo Espírito e construído pelo Espírito. Por isso, onde você chega, você tem autoridade para desconstruir o que o diabo construiu. Você tem autoridade. Esse copo é de Satanás. Você chega no lugar e fala: copo, você não vai ficar aqui mais. Acabou. Você vai ficar aqui. Não é aqui, copo, é aqui. E o céu brada: não é lá, é lá. O céu passa a acompanhar você. Diga para o irmão que está ao seu lado: imagina Deus andando nas suas pisadas.
Olha nos olhos do seu irmão e fala assim: a gente tinha que ir nas pisadas de Abraão. Fala para ele. Mas se a gente não sair das pisadas de Abraão, chega um momento que é Deus que vem respaldando, é Deus que vem ungindo, é Deus que vem dizendo sim sobre o seu sim e não sobre o seu não. Agora, amados, existem certos ataques das trevas. Jesus chama esses ataques de portas do inferno. Quando ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não vou ficar aqui trazendo uma lista de quais são os ataques, até porque eu não sei todos. Eu sei alguns. Mas quando Satanás percebe que você não está se apoiando mais na lei que te leva a conhecer o pecado, mas você está se apoiando em Cristo, que te leva a conhecer a graça, isso deixa ele maluco, porque se você continuar nesse caminho, vivendo no Espírito, auxiliado pelas práticas espirituais, ele sabe que isso vai dar avivamento, isso vai dar em transformação de casamentos, isso vai dar em libertação de filhos. Olha, ele quer te dar uma palavra: os meus filhos e os seus filhos estão garantidos no céu. Na minha família, quem quiser ir para o inferno, nasceu na família errada. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas Satanás, ele tem uma capacidade de atacar as nossas emoções. E muitas vezes nós não nos damos conta que estamos debaixo desse ataque, porque são sentimentos apenas. De repente você não sente vontade de orar mais. Você não sente desejo de meditar na palavra. Você começa a sentir um desânimo. Alguém pisa no seu calo e você se sente ofendido. E antes aquela ofensa não era tão forte, mas agora o negócio sobe. E o diabo começa a derramar um líquido, um lodo preto sobre essa ofensa, chamado tristeza. Eu preciso parar por aqui, porque esse assunto é muito extenso, o assunto emoções. Então onde você quer chegar, pastor? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Você não pode mudar os seus decretos quando as suas emoções são contrárias ao que Deus te diz. Você não pode mudar a sua confissão quando o seu emocional, num estado mentiroso, está forçando você para a incredulidade. A vitória, olha para mim, a vitória está em você guardar firme a sua confissão. Nós teríamos que ir para Hebreus para tratar desse assunto. Guarde firme a sua confissão, pois quem fez a promessa é fiel. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, querido, quando as portas do inferno, como ondas
começam a vir contra o seu lado emocional, mantenha-se confessando a palavra. Mantenha-se declarando a palavra. Mantenha-se concordando com Deus. Mantenha-se falando o que Deus diz. Mantenha-se declarando aquilo que um dia você declarou sem nenhuma dúvida. Aquilo que um dia você declarou sem nenhum medo. Porque você estava num ambiente de glória. Você estava numa atmosfera de unção. E aquilo que te deu tanta ousadia que você declarou. E aquele decreto foi feito. E assim na terra e assim no céu. Ou é não na terra e é não no céu. Jesus, naquele contexto das portas do inferno, ele diz: tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Onde os cristãos perdem a guerra da fé? Na boca. Na boca. Na boca você vence e na boca você perde. Da sua boca sai o seu futuro. Pergunta assim para o irmão que está ao seu lado: o que você tem falado a respeito das suas finanças, hein? Pergunta para ele. Agora põe a mão no ombro dele, dá uma sacudidinha santa e fala assim: o que você tem falado sobre a sua saúde, sua família? Amados, nós não somos uma geração derrotada. Nós somos uma geração profética. Quando você disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, cada osso se ajunte ao seu osso. Querido, naquele momento o negócio começou a acontecer. Pastor, mas eu não vi nada acontecer. Calma. Um grande exército vai se levantar aí. Tem um reboliço acontecendo no reino do Espírito. Porque agora você entendeu a revelação, porque viu a glória de Deus. Ver a glória de Deus te transformou na imagem do Senhor. Você está cheio de ousadia. E nenhum nível de emoção vai tirar a bênção da tua vida. Faz assim, põe a mão no peito assim e fala assim: emoções. Ai, 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 ai. Diga assim comigo: emoções, elas são mentirosas. Mas se eu permitir, elas guiam a minha boca. Emoções não guiarão a minha boca. O Espírito Santo guiará a minha boca. Seja o vosso sim, sim. Seja o vosso não, não. Se você diz que está curado, Deus disse em cima: está mesmo. Se você diz que está liberto, o céu disse: está mesmo. Se você disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o céu brada: você e a sua casa servirão ao Senhor. Mas Satanás, sabendo como a palavra funciona no nosso coração e na nossa boca, ele ataca a nossa área emocional. Você já viu aquele dia que você nem sabe se é salvo? Você já percebeu aquele dia que você levanta assim? Parece que você não ama a sua esposa mais. Eu não estou falando de verdades. Eu estou falando de setas malignas na sua área emocional. Parece que não ama seu marido mais. Parece que o negócio não vai dar certo mais. Antes você estava animado.
entusiasmado, ungido, e da sua boca só flui a vitória. Mas agora as emoções estão forçando você a, no mínimo, calar a boca. Porque, querido, se Satanás, no mínimo, calar a tua boca, ele já te venceu 50%. Metade da batalha foi ganha. Porque você proclamava a vitória, agora você está com a boca fechada. Agora, como é difícil, porém possível, olha para mim. Como é difícil, porém possível, você ultrapassar suas emoções e continuar declarando a palavra. É difícil. Você está sentindo desânimo, dizer, continuar profetizando. Quando o que você está sentindo é desânimo. Quando o que você está sentindo é depressão. Quando o que você está sentindo é raiva. Sentimentos mentirosos que vêm das portas do inferno. Mas o Senhor te diz, se você se edificar, se você se edificar, se você se edificar, hora após hora, hora após hora, se eu puder olhar para você e dizer, edificarei a minha igreja, estou edificando a minha igreja, estou edificando a minha igreja dentro do espírito do Joy, estou edificando a minha igreja, e esse ataque na sua emoção não prevalecerá. Dá um grito de vitória, irmão. Eu quero dizer a você que me assiste pela internet, Satanás tem atacado as suas emoções, porque você começou a orar em línguas, você começou a meditar na palavra, você entrou nas práticas espirituais, e parece que uma avalanche de emoções contrárias vieram contra você. Tudo isso é mentira, simplesmente atravesse-as, orando no Espírito, adorando a Deus, confessando a palavra, louvando o Senhor, mantendo firme a sua confissão. Porque quem fez a promessa? Quem fez a promessa? É fiel. É impossível você perder essa guerra se você não soltar a vitória com uma boca que fala duas coisas. Tiago diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Agora eu quero te explicar por quê, olha para mim. Não é que Deus fica com raiva de você porque você está duvidando e não te dá a benção. Ouça isso. Deixa eu te falar algo a respeito do Senhor. Não é que quando você fica titubeando, Deus fica com raiva de você e fala, eu não vou te dar a bênção. Não, tal pessoa não receberá de mim. Não, é porque Deus não consegue. Deus é Espírito. E Ele precisa que você se firme em Espírito, permaneça em Espírito, para que Ele opere o milagre. Agora, uma hora eu estou no Espírito, outra hora eu estou na carne. Depois eu corro para o Espírito. Uma hora eu estou acreditando, declarando a palavra, confessando a palavra. Aqui eu estou murmurando. Aqui eu estou confessando a derrota. Aqui eu estou dizendo, eu estou apertado, eu estou falido, eu estou quebrado. Aqui eu digo, eu sou próspero, o meu Deus me supre. Aí quando Deus está te pegando, você já foi para a carne. Deus faz assim, ó, olha para mim. Você já entrou na carne. Você fica em um lugar em outro. Não tem como Deus fazer. Entra no Espírito e fica aí. Entra no Espírito e fica aí. Porque é aí que Ele te encontrará. Quando você recebe essa palavra? Sacode a sua mão e fala, entra no Espírito e fica aí, meu irmão.
Volta comigo, e eu vou terminar, para o capítulo 3, verso 2. 3, 2. Volta comigo lá. Nós vamos encerrar. 2 Coríntios 3, 2. Vós sois a nossa carta, escrita no coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos. Aqui toda a operação de Deus é revelada. Ele escreve nos corações e aquilo se manifesta. Como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Agora diga bem forte comigo, igreja. Mais forte que você puder. Não em tábuas. Todos. Não em tábuas de pedra. Não em tábuas de pedra. Fala assim bem forte comigo. Forte. Na nova aliança, Deus não trabalha mais em tábuas de pedra. Acabou. A nova aliança, Ele trabalha no meu espírito. Todos os outros versículos são uma prova disso, eu não vou ler novamente. A letra mata, o espírito vivifica, tal, pá, pá, pá. E nós não há suficiência, a nossa suficiência vem de Deus. Agora, querido, como eu sei que alguém entendeu, entrou e não volta mais? Quando as cobranças da religiosidade não têm ressonância mais nos seus ouvidos. O que vem das pedras não guia você mais. O que vem das pedras não te ensina mais nada. Agora, quando você tem uma alma que está gritando por algo que não seja o Espírito Santo na sua vida, você simplesmente revela o quão distante está do Senhor. Vou repetir. Quando o que vem do homem não tem ressonância mais, você cruzou a linha sem volta. Paulo disse, não que por nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de... Mas, se a tua alma grita a ponto de governar você para métodos, estruturas humanas, legalismos, proibições, a lista é enorme. Se a tua alma ainda te instiga ao que vem das pedras, isso apenas revela o quão longe você está da intimidade. Porque, irmãos, quando nós somos íntimos do Senhor, nós não queremos mais nada. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para minha família. Ele é suficiente para minha saúde. Ele é suficiente para minha alma. Eu tenho nele a minha suficiência. A minha alma não está mais seguindo os programas com os quais eu fui programado no passado. Na religião A, na religião B, na religião C. Esses programas não me perturbam mais. Porque eu estou andando com Ele. Não me perturbam mais. Porque eu estou íntimo. Como diz aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Meu irmão,
Quando a sua alma grita pelo passado, ela apenas revela a falta de intimidade. Mas quando a sua alma reflete com um espelho a glória de Deus, isso revela que você está diante dele. Então eu tinha essas duas exortações para falar com vocês. Primeiro, o falar ousadamente. Segundo, você é íntimo do Senhor? Ou você, porque não é íntimo, está buscando nas coisas, nos homens, na religiosidade, a solução do seu problema? Porque se você é íntimo, você não vai buscar em mais nada. Paulo disse: eu não sou nem capaz de pensar alguma coisa, porque a minha suficiência vem de Deus. Eu quero declarar na vida de cada um aqui uma intimidade profunda com o Senhor, aonde Cristo é tudo em todos. Essa era a missão do apóstolo Paulo. Cristo é tudo em todos. Se Cristo habita em mim, e se eu estou em comunhão com Ele, eu não vou aceitar que nenhum programa babilônico, religioso, natural, governe a minha vida. Porque eu estou andando com Ele. E Ele está andando nas minhas pisadas. Você recebe essa palavra? Então fala para 3 pessoas perto de você. Intimidade. Fala assim, intimidade, irmão. Intimidade, irmão. Agora fala para um, fala assim, intimidade. Vai livrar você dessa saudade que você está sentindo de Babilônia. Daniel morava em Babilônia, ocupava os melhores lugares do palácio e no governo babilônico, em todos os reis, mas ele nunca foi de Babilônia. A saudade dele era de Jerusalém. As pessoas diziam: canta um cântico para nós, canta para nós. Tem um salmo que diz isso. Canta para nós uma música da terra de vocês. E eles respondiam: como cantaremos, entre aspas, o cântico do Senhor numa terra estranha? Não, querido, não tenha saudade de Babilônia, tenha saudade da Nova Jerusalém. Graça e paz. Pessoal da internet, graça e paz. Deus abençoe a todos. Vamos estar ligados nos grupos, vivendo em fé, interagindo um com o outro, edificando um ao outro, em nome de Jesus.